Eu quero convidar a você a se colocar de pé mais uma vez. Abra a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 2. E, por favor, a partir do verso 20. Nós vamos ver Daniel bendizendo o nome de Deus, o Deus dos céus. E nós vamos fazer algumas observações nesta palavra de Daniel, nesse contexto de Daniel. Já oramos, mas antes de nós propormos o texto e lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos na Tua casa, graças a Deus. O Senhor nos acudiu nesta manhã. Depois de uma noite, Deus, que estávamos à mercê de situações que não poderíamos ter o controle, o Senhor esteve ao nosso lado, nos amparando, olhando para nós, Deus. Oh, meu Pai. Nós podemos sentir isso ao fechar os nossos olhos neste momento, na Tua casa. Podemos, Deus, ter a imagem correta desta cena. O nosso corpo no leito, dormindo, oh Deus, sem nenhuma condições de provir as coisas necessárias para a nossa existência. E também na nossa mente nós podemos perceber a Tua mão ali nos permitindo dormir, descansar, nos favorecendo com este sono reparador, já Deus nos conduzindo para que pudéssemos levantar e estar na Tua casa. O Senhor cuidando, velando de nós. Mais uma vez se cumpriu na nossa existência que o Senhor não dorme, não dormita. Mais uma vez cremos que o Senhor é o nosso guarda, o guarda de Israel, o guarda do povo. O guarda daquele que clama, que confia, que crê, que espera, que aguarda, que tem necessidade do Senhor, até mesmo quando nos preparamos para dormir. Nós sabemos que o Senhor está olhando e cuidando de nós. Tudo, Deus, tudo que era necessário para que nós pudéssemos amanhecer com ações de graça no coração, o Senhor nos deu durante esta noite. Então, Deus, que este dia seja um dia, Deus, que a continuidade das Tuas bênçãos estejam sobre nós, porque saberemos, Deus, retornar à Tua casa e Te agradecer, Te louvar, Te bendizer, e Deus, e nos sentirmos orgulhosos de estarmos amparados numa mão tão misericordiosa como é as Tuas mãos. Então abençoa o Teu povo, abençoa esse dia. Abençoa a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra do Senhor em Daniel 2:20 é uma palavra de gratidão a Deus, reconhecendo a bondade de Deus, quando Deus usa este servo do Senhor, Daniel, para resolver um problema, e esse problema era um sonho, e o Senhor dá sabedoria, dá a interpretação desse sonho a Daniel. E Daniel volta ao Senhor dizendo essas palavras. Leia comigo, igreja, por favor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Amém? Se você ainda não está satisfeito com essa declaração de Daniel a Deus, observe o versículo 22. Olha o que está dizendo para nós. Vamos lá, 22. Ele o quê? Revela o profundo e o escondido. Conhece e com ele. Vamos continuar. 23, o que diz? Olha só, depois dessa contemplação, dessas palavras, ele encerra
esse momento diante do Senhor, dizendo: a Ti, ó Deus, meu Deus, a Ti, ó Deus de meus pais, eu Te rendo graças. Ele está agradecendo, ele louva e te louva, ele está louvando. Por que isso? Porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso, ó Rei. Irmãos, voltamos lá ao versículo 20, coloca aí na tela, nós vamos falar, poder sentar. Nós estamos vivendo tempos de muitas interrogações, né? Alguns com receio do dia de amanhã, com medo do que vai ser. Nós que cremos no Deus Criador de todas as coisas, precisamos ter esse sentimento que Daniel tinha no seu coração. Daniel, neste momento, ainda não estava passando pela cova dos leões, mas à frente um pouquinho ele estaria passando por essa dificuldade. Veja bem que fato interessante, nesse primeiro momento que nós conhecemos a Daniel, ele está sendo de suma importância para o rei. Ele está deliberando para o rei conforme a vontade de Deus. Posso dizer assim, ele está resolvendo um problema que ali compungia o coração do rei e lhe trazia problemas, dificuldade para a sua existência, a ponto, creio eu, de perder o sono, a ponto de ficar com a sua mente, o seu coração perturbado durante os dias, porque não conseguia entender aquilo que ele sonhou. Então, nesse primeiro momento, como Daniel foi extremamente útil para o rei, como ele se apresenta diante do rei. E ali o Senhor o capacita, lhe dá inteligência suficiente para conseguir entender, interpretar e informar o rei. E ele começa dizendo, seu versículo 20, dizendo assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então, Daniel já naquele momento expressava uma plena confiança em Deus. Olhava para si mesmo e falava assim: eu sem Deus não sou nada, mas com Deus eu posso ser tudo. Com Deus eu posso ser tudo. Eu posso ser uma ferramenta de soluções para todo e qualquer problema que porventura surgir, quer seja um problema pessoal, quer seja um problema de uma coletividade, quer seja um problema que vá no coração de alguém e Deus te coloca ali com palavras vinda do Espírito Santo de Deus, para que você seja uma ferramenta de solução para aqueles que estão angustiados com a sua vida e com a sua realidade. Daniel ainda não tinha expressão naquele reino, mas naquele momento ele já era expressivo diante de Deus, já era conhecido por Deus, e Deus já estava lhe dando tudo que era necessário para que naquela terra de que ele era exilado, que ele era prisioneiro, longe de sua casa, ele pudesse ser uma figura de destaque para a glória de Deus. Então ele diz: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade. Veja bem isso, ele está dizendo: hoje eu estou sendo agraciado, amanhã o Senhor continuará com a sua graça sobre mim, de eternidade em eternidade. Nós vamos ver isso na vida de Daniel, o homem que verdadeiramente dependia de Deus e vivia para a glória de Deus. E ele reconhece, porque é dele a sabedoria e o poder, ele se humilha. Não há soberba nele. Ele não sai daquele encontro com o rei batendo no peito e diz assim: eu sou o cara. O rei sem a minha presença não é nada. Eu sou o cara. Não. Ele sai dali se lança-se aos pés do Senhor, reconhece que é Deus que está agindo sobre ele com todo poder e graça, e ele naquele momento é aquele instrumento de Deus para aquele rei, para aquela nação. Mas olha o que ele continua dizendo no versículo 21, que acalma o nosso coração. É ele quem muda o tempo e as estações. Daqui a pouquinho nós estamos saindo do inverno para inverno, primavera, não é isso? As flores. Quem vai fazer isso? É o homem? É Deus. Na criação Deus já programou isso. Está certinho lá, não vai falhar. Então é ele que muda o tempo e as estações. Também, se nós jogarmos para a nossa vida pessoal, é ele que muda o nosso tempo. Quantos planos nós fizemos e não conseguimos realizar?
Quantos projetos que nós tínhamos certeza que iríamos conseguir e por algum momento, por algum motivo, não conseguimos? Pensa um pouquinho. Existe uma força maior do que nós agindo em nós. Então jamais pense diferente do que aquele Deus que você serve impede os seus planos, os seus sonhos, porque é um Deus cruel, desumano, que não te entende, que não te compreende. Não pense assim. Pelo contrário, pense que aquilo que você não conseguiu colocar na sua vida, atingir com seus objetivos, Deus interviu porque Deus tem algo melhor. Deus tem um caminho que verdadeiramente você vai caminhar e você vai permanecer na sua presença. É Deus que muda as estações. Agora, olha só, presta atenção nisso aí também. É Deus que remove, igreja, é Deus que remove reis e estabelece reis. Por que estamos preocupados? O povo de Deus não era para ter receio de nada do que está acontecendo, nem da esquerda, nem da direita, nem do alto, nem de baixo, nem daquilo que vem à frente, daquilo que vem atrás. Nós precisamos confiar em Deus. O que Deus estabeleceu se cumprirá. Ou quem de nós poderá mudar os desígnios do Senhor? Quem de nós estávamos próximo do Senhor quando Ele estabeleceu toda a sua criação? Quem de nós estamos próximos do Senhor quando Ele foi lá do barro e nos fez e soprou em nós o fôlego de vida? Quem de nós éramos conselheiro de Deus quando tudo isto aconteceu? É Ele que estabeleceu todas as coisas. Ele tem um controle perfeito de todas as coisas. E se nós andarmos conforme a vontade de Deus, olhando para as Escrituras, fazendo como Daniel, exilado numa terra estranha, longe de sua família, permanecia fielmente diante da obediência dos estatutos e da palavra de Deus. Essa é a diferença daqueles que caminham em retidão, daqueles que caminham com confiança, porque sabe que tem se esmerado e praticado a palavra de Deus em todo o tempo, independente dos reis, independente das nações que nos abriga, quer seja por vontade própria ou por imposição de um poder. É Deus. Nós precisamos vivenciar esses dias assim, mas voltarmos a uma prática da palavra, e é isso que vai nos dar segurança de receber o que Deus de fato tem para nós. É Ele que estabelece, remove reis, é Ele que restabelece e remove os reis, é Ele que também dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. No coração de Daniel não havia um resquício de dúvida da soberania de Deus nas questões mais humanas possíveis e capazes de nós desempenharmos, mas também diante do sobrenatural pelo qual nós não temos controle e nem noção do que acontece. É Deus que está no controle de todas as coisas. E ele vai falar algo mais interessante no versículo 22, que nos fala assim: Ele revela o profundo e o escondido. A igreja precisa ter o discernimento desses dias, o que está sendo revelado para nós da parte de Deus. Se nós voltarmos às Escrituras, não teremos desculpas diante do Senhor, em nossas orações, de dizer a Deus que não sabíamos do que está para acontecer, porque Deus tem revelado para nós. Deus tem feito que os corações dos homens sejam abertos para nós, com a sua mais profunda intimidade e inquietação dos últimos dias. Eles não têm suportado o silêncio, eles não têm ficado no escondido, no ambiente de penumbra, onde os nossos olhos, os nossos ouvidos não conseguem perceber. Não, eles não estão percebendo que o próprio Deus está o induzindo e os conduzindo para falar de fato o que eles precisam falar, para que nós possamos conhecer tudo isto que está por vir sobre nós. É isto que nós precisamos atentar para esses dias.
Eu não tenho conhecimento da história por enquanto eu vivo, e como diz algumas pessoas, desde que eu me entendo como gente, embora nós somos gente desde o ventre da nossa mãe, mas desde que eu passei a me entender como gente, eu nunca vi um momento tão interessante da nossa história, das verdades serem reveladas a nós. E aqueles que estão voltados à palavra de Deus tomará conhecimento, e pé da situação, se voltará para Deus e continuará obediente no Senhor e tomará as decisões conforme a vontade de Deus, independente daquilo que porventura o homem possa fazer contra nós ou a favor de nós. Aí Deus está revelando o profundo, o escondido. Por que Ele revela? Porque só Ele conhece o que está em trevas, e aquele que vive nas trevas, e aquele que pratica as obras das trevas. Nós não temos esse conhecimento, nós não temos esta visão, nós não temos esse dom em nós. É Deus, e é por isso que Ele revela o que está no mais profundo do coração do homem, mesmo que ele vive num ambiente pleno de trevas, Ele conhece o que está em trevas. Sabe com quem que mora a luz? Com o Deus de Daniel, com o nosso Deus. Por isso que as trevas, o que está escondido, não fica longe da percepção do olhar de Deus. O que nos compete é viver com a integridade, com a retidão que Daniel viveu em tempos extremos, difíceis para a sua vida. Não podemos esquecer que ele não estava na sua terra natal, ele não estava diante do seu templo, ele não estava diante do seu rei, ele não estava diante da sua parentela, ele estava numa terra estranha, diante de um rei dominador, diante de idolatrias ferrenhas, terras e nações vivendo literalmente em trevas, mas ele está ali com aquela luz que vem exclusivamente do seu Deus, e esta luz que vem de Deus coloca diante dos seus olhos e o faz ele conhecer todas as artimanhas malignas, e essas artimanhas malignas é usado para a glória de Deus, para revelar ao homem e ao rei a vontade de Deus. Em terras estranhas, em terras sombrias, em terras dominadoras e opressivas ao povo de Deus, existe um homem cheio da luz, cheio da graça, cheio da unção de Deus, porque tinha intimidade com Deus e não rejeitava a palavra de Deus, por mais que um discurso sombrio, gerado de corações cheios de trevas, pudesse estar sobre ele. Ele cria que Deus estabelece rei, remove rei e que revela o que está escondido e traz luz às trevas. E ele encerra dizendo assim, versículo 23: a ti, ó Deus de meus pais. Irmãos, por mais que ele estivesse num ambiente de opressão, de algemas, sem liberdade, nada que o homem possa nos proporcionar, que venha, quem sabe, nos limitar em nossas ações humanas, jamais poderá limitar a nossa fé e a nossa crença num Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que Daniel era aquele jovem, aquele adolescente, de uma família que gostava muito, antes do exílio, da casa de Deus. Gostava muito de ouvir a história do Deus dos seus pais. Esse ensinamento ele trouxe da sua terra, da sua casa, para o meio do exílio. Aí você, mãe, você, pai, presta atenção numa coisa. Eu não sei qual será o futuro dos meus filhos, se eu vou estar com os meus filhos lá no futuro, mas Deus vai estar. E se eu quero que os meus filhos sejam um instrumento de Deus, e que Deus revele aos meus filhos a tua vontade, e use os meus filhos como instrumento de luz em um mundo tão tenebroso, ele precisa ouvir dos meus lábios a história do meu Deus. Ó, Deus
de meus pais, longe de casa, longe do templo, longe da família, mas perto do Deus dos seus pais. Você, papai e mamãe que está aqui hoje, você tem se esmerado em falar de Deus aos seus filhos? Você tem se esmerado em falar de Deus aos seus filhos? Porque amanhã os seus dias, os dias dos seus filhos, dos nossos filhos, possam ser dias de extremas trevas. Mas mesmo que essas trevas reinem, não será suficiente para impedir o agir dos nossos filhos numa fé inabalável no Deus nosso, o Deus dos seus pais. E que eles lembrem disso. E que leve este legado por onde eles estiverem. Que eles lembrem dos nossos filhos. Isso foi de suma importância para Daniel na história do ministério de Daniel ali junto a Nabucodonosor na Babilônia. O Deus dos seus pais. Ele diz isso: eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Ele reconhece que sem o agir de Deus, ele não seria nada. Ele louva a Deus por sentir-se instrumento de Deus e saber que sem esse Deus ele não estaria ali naquele momento diante de um rei, trazendo soluções para a sua angústia e louvando a Deus. Quando nós deixamos toda a glória para Deus, nossos filhos e nós mesmos reconhecemos que sem Deus não somos nada, mas com Deus somos tudo, em todo lugar, em todo tempo. E ele termina dizendo assim: e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele pediu, o Senhor lhe deu, revelou a ele, e ele revelou ao rei a sua angústia, trazendo ali a revelação perfeita, verdadeira, sem nenhuma mancha de vaidade humana, de interesse humano. Sabe aquelas falcatrua de fé que as pessoas exercem sobre o próximo? Daniel estava sendo ali de uma forma ilibada na sua interpretação, trazendo de fato um contexto de Deus, da vontade de Deus para com aquele rei, para com aquela nação. E ele reconhece isso: me fizeste saber o que te pedimos, e eu fiz saber ao rei. Meus irmãos, que nesses dias a igreja procure em Deus o que tem que fazer. Procure em Deus o que temos que fazer. Procure em Deus as decisões que temos que tomar. Procure em Deus o caminho dos nossos sonhos. Procure em Deus e creia que este Deus estará revelando em nós a sua vontade, exclusivamente a sua vontade, porque ele não deixa o justo sem resposta, a ponto de perceber que o justo não mendiga o pão, independente de quem é rei. Independente de quem é rei. Mas veja bem, o justo, somente o justo tem este privilégio. Por isso que Daniel, mesmo exilado e mesmo se omitindo das iguarias do rei, não mendigou o pão em terras idólatras, pagãs, cheias de trevas. Ele foi luz, e nós precisamos ser luz na nossa nação, numa nação que vive em trevas, gemendo e já com cheiro do enxofre. Se Deus não tiver misericórdia, esse enxofre se transformará em chamas para toda eternidade. Então, igreja do Deus vivo, crê em Deus, viva a palavra de Deus, viva na sua essência, em todo o tempo, diante de quem for, e busque em Deus as decisões que temos que tomar. E eu louvo a Deus que, diante de tantas dificuldades que temos vivido nesses 3 anos, Deus tem dado a este conselho desta igreja a visão correta.
Tem sido as nossas orações todos os dias: Senhor, não nos deixe errar. Não podemos errar. E Deus tem sido gracioso para com esta igreja. E podemos ser muito mais agraciados se nós nos continuarmos voltando sempre à presença de Deus e aguardando em Deus tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Amém?